A Culpa é das Estrelas, John Green, capítulo 11, parte 2. Não, de verdade, eu nunca fui outra coisa a não ser uma paciente terminal. Todo o meu tratamento tinha como objetivo estender a minha vida e não curar o câncer. O Phalanx 4 havia introduzido um grau de ambiguidade à história, mas eu era diferente do Augustus. Meu capítulo final foi escrito no momento do diagnóstico. O Gus, como a maioria dos sobreviventes do câncer, vivia na incerteza. Certo, ele disse. Então passei por todo um processo de querer estar preparado. Compramos um lote em Crow Hill e eu fui lá um dia com meu pai e escolhi um local. Planejei todo o meu enterro e tudo mais. E então, logo antes da cirurgia, perguntei aos meus pais se poderia comprar um terno, tipo, um terno dos bons, só para o caso de eu bater as botas. No fim das contas, nunca tive a oportunidade de usá-lo, até hoje. Então, este é o seu terno mortuário? Exatamente. Você não tem uma roupa para o seu enterro? Tenho, respondi. É um vestido que comprei para o meu aniversário de 15 anos, mas não uso esse vestido em encontros românticos. Os olhos dele brilharam. Nós estamos num encontro romântico? Olhei para o chão envergonhada. Não force a barra. Ambos estávamos totalmente satisfeitos, mas a sobremesa, um opulento e suculento creme wax rodeado de maracujá, era boa demais para não provarmos pelo menos um pouquinho. Então, protelamos o pedido por um tempo, tentando ficar com fome de novo. O sol era uma criança pequena, se recusando terminantemente a ir para a cama. Já eram mais de 8:30 da noite e o céu ainda estava claro. Do nada, o Augustus perguntou: Você acredita em vida após a morte? Eu acho que a eternidade é um conceito errôneo, respondi. Ele sorriu de um jeito afetado. Você é um conceito errôneo. Eu sei, e é por isso que estou sendo retirado da rotação. Isso não é engraçado, ele disse, olhando para a rua. Duas meninas passaram numa bicicleta, uma sentada de lado em cima da roda traseira de carona. Peraí, falei, eu só estava brincando. Não tem a menor graça para mim imaginar você sendo retirada da rotação, ele disse. Agora sério, e a vida após a morte? Não, falei, e depois me corrigi. Bem, para falar a verdade, eu não diria um não tão categórico assim, talvez. E você? Eu acredito, ele disse, confiante. Acredito com certeza. Não num paraíso onde você anda de unicórnio, toca harpa e vive numa mansão feita de nuvem. Mas sim, eu acredito em algo com A maiúsculo. Sempre acreditei. Sério? Perguntei. Aquilo me surpreendeu. Eu sempre relacionei a crença no paraíso, como sendo bem sincera, um tipo de limitação intelectual. Mas o Gus não era burro. Ele respondeu baixinho. Eu acredito naquela frase de uma aflição imperial. A luz do sol nascente forte demais em seus olhos, que perecem. Acho que o sol nascente é Deus, e a luz do sol é muito forte, os olhos dela estão parecendo, mas não estão perdidos. Eu não acredito que retornamos para assombrar ou consolar os vivos nem nada, mas acho que nos transformamos em alguma coisa. Mas você tem medo do esquecimento? Sim, eu tenho medo do esquecimento terreno, mas quer dizer, não quero parecer meu pai nem minha mãe falando, mas acredito que os seres humanos têm alma, e acredito na manutenção da alma. O medo do esquecimento é outra coisa, o medo de não ser capaz de dar a minha vida em troca de nada. Se você não vive uma vida a serviço de um bem maior, precisa pelo menos morrer uma morte a serviço de um bem maior, sabe? E eu tenho medo de não ter nenhuma vida, nenhuma morte que signifique alguma coisa. Eu balancei a cabeça. O que foi? Ele perguntou. A sua obsessão por, tipo, morrer por alguma coisa ou por deixar para trás algum símbolo memorável do seu heroísmo e tal. É estranho. Todo mundo quer ter uma vida extraordinária. Nem todo mundo, falei, sem conseguir disfarçar minha irritação. Ficou chateada? É só que... Falei, mas não consegui terminar a frase. Só que... Falei de novo. Entre nós dois, a luz de uma vela tremulava. É muita maldade sua dizer que as únicas vidas que importam são aquelas vividas por alguma coisa, ou mortas por alguma coisa. É muita maldade dizer uma coisa dessas para mim. Por algum motivo, me senti como uma criancinha, e dei uma colherada na sobremesa para fazer parecer que aquilo não tinha tanta importância assim. Foi mal, ele disse. Não foi a minha intenção. Eu só estava pensando em mim mesmo. Estava, falei. Não dava para terminar de comer a sobremesa. Meu estômago estava cheio demais. Fiquei com medo de vomitar. Na verdade, porque de vez em quando eu vomitava depois de comer. Nada a ver com bulimia, só câncer. Empurrei o prato de sobremesa na direção do Gus, mas ele sacudiu a cabeça. Foi mal, falei de novo, esticando o braço sobre a mesa para pegar a minha mão. Deixei que ele a pegasse. Eu poderia ser pior, sabe? Como? Perguntei em tom de desafio. Quer dizer, eu tenho uma frase escrita à mão, acima da minha privada, que diz:
Banhe-se diariamente no consolo das palavras de Deus. Azel, eu poderia ser muito pior. Isso não parece nada higiênico, falei. Eu poderia ser pior. Você poderia ser pior, sorri. Ele gostava mesmo de mim. Talvez eu fosse um pouco narcisista e tal, mas quando percebi isso naquele momento no Orange, passei a gostar mais ainda dele. Quando o nosso garçom apareceu para levar os pratos de sobremesa, anunciou. Sua refeição foi paga pelo Sr. Peter Van Houten. O Augusto sorriu. Esse tal de Peter Van Houten não é tão mau assim. Andávamos pela margem do canal quando começou a escurecer. À distância de um quarteirão do Orange, paramos num banco de praça rodeado de bicicletas velhas e enferrujadas presas com cadeado a racks, e umas às outras. Nós nos sentamos lado a lado, os quadris encostados, de frente para o canal, e ele colocou o braço nos meus ombros. Dava para ver a luminosidade vinda do bairro da Luz Vermelha. Mesmo sendo o bairro da Luz Vermelha, o brilho que vinha de lá tinha um misterioso tom de verde. Imaginei milhares de turistas se embebedando, se drogando e passando de mão em mão por aquelas ruas estreitas. Nem acredito que ele vai nos contar tudo amanhã, falei. Peter Van Houten vai nos contar o famoso fim não publicado do melhor livro do mundo. Além de ter pago o nosso jantar, o Augusto disse. Fico fantasiando que ele vai nos revistar à procura de gravadores antes de nos contar. E aí vai se sentar no meio de nós no sofá da sala de estar dele e sussurrar a resposta para a pergunta que fiz sobre a mãe da Ana ter se casado ou não com o homem das tulipas holandês. Não se esqueça do Sísifo, o hamster, o Augustus acrescentou. Certo, e também, é claro, sobre o que o destino aguardou Sísifo, o hamster. Eu me inclinei para a frente para olhar a água do canal. Havia uma quantidade exagerada daquelas pétalas de olmo desbotadas. Uma continuação que só vai existir para nós, falei. Qual é o seu palpite? Ele perguntou. Não sei, de verdade. Já pensei nisso tudo, de trás para frente, de frente para trás, umas 1000 vezes. Cada vez que releio o livro, penso diferente, sabe? Ele assentiu com a cabeça. Você tem uma teoria? Perguntei. Tenho. Eu não acho que o homem das tulipas holandês seja vigarista, mas também não é rico como as faz acreditar. E acho que depois que a Ana morre, a mãe vai para a Holanda com ele, pensando que vão morar lá para sempre. Mas não dá certo, porque ela quer ficar perto de onde a filha viveu. Eu não tinha me dado conta de que ele pensava tanto assim no livro que o Gus se importava com uma aflição imperial, independentemente de se importar comigo. A água banhava silenciosa os muros de pedra do canal. Abaixo de nós, um grupo de amigos passou em bando de bicicleta, gritando uns para os outros num holandês gutural e acelerado. Os barquinhos, pouco maiores que eu, estavam metade submersos no canal. O cheiro de água, muito parada por muito tempo, o braço dele me puxando para perto, a perna de verdade dele encostando na minha perna de verdade do quadril até o pé. Cheguei um pouco mais perto do corpo dele. Ele se retraiu. Foi mal, você está bem? Ele murmurou um sim, em resposta, claramente sentindo alguma dor. Foi mal, falei de novo, ombro ossudo. Está tudo bem, ele disse. Lindo, na verdade. Ficamos sentados ali por um tempo. A mão dele acabou abandonando meu ombro e pousou no encosto do banco de praça. Basicamente, nós só olhamos fixamente para o canal. Eu estava pensando bastante a respeito de como tinham feito aquele lugar existir, mesmo devendo estar submerso, e em como eu era para a Dona Maria. Um tipo de Amsterdã, uma anomalia parcialmente submersa, e aquilo me fez pensar na morte. Posso fazer uma pergunta sobre a Caroline Matters? E você ainda diz que não existe vida após a morte, ele respondeu, sem olhar para mim. Mas pode, claro. O que você quer saber? Eu queria saber se ele ficaria bem se eu morresse. Queria não ser uma granada, não ser uma força malévola nas vidas das pessoas que eu amava. Só tipo, o que aconteceu? Ele suspirou, soltando o ar por tanto tempo que, para os meus pulmões de araque, parecia que ele estava se gabando, e colocou um cigarro na boca. Você sabe que não há no mundo lugar menos frequentado que o playground de um hospital, não sabe? Eu fiz que sim com a cabeça. Bem, eu passei algumas semanas no memorial, quando eles amputaram a minha perna e tal. Fiquei internado no 5º andar, e meu quarto dava vista para o playground, que obviamente ficava sempre em total abandono. Eu estava submerso na ressonância metafórica do playground vazio, no pátio do hospital. Mas aí uma garota começou a aparecer todos os dias ali sozinha. Sentava no balanço e se balançava, sem ninguém por perto, como uma cena de filme. Então eu pedi para uma das minhas enfermeiras mais legais me contar o que sabia sobre ela. E a mulher a levou lá em cima para uma visita. E era Caroline, e eu usei o meu carisma imenso para conquistá-la. O Gus fez uma pausa, então resolvi dizer alguma coisa. Você não é tão carismático assim.
Ele fez pouco caso, duvidando da veracidade do meu comentário. Você é basicamente só gato, expliquei. Ele riu disso. O problema com os mortos, disse. E então parou. O problema é que você acaba sendo considerado um crápula se não romantizar os mortos, mas a verdade é complicada, acho. Tipo, você está familiarizado com a imagem da vítima de câncer estoica e determinada que luta heroicamente contra a doença com uma força sobre-humana e nunca reclama nem para de sorrir, nem mesmo em seus últimos instantes de vida, etc. Se estou, falei, são aquelas almas bondosas e generosas cujos gestos são uma inspiração para todos nós. Elas são tão fortes, nós as admiramos tanto. Certo, mas na verdade quer dizer, além de nós dois, obviamente, as crianças com câncer não são estatisticamente mais propensas a serem incríveis, nem compassivas, nem perseverantes, nem nada. A Carolina estava sempre de mau humor e infeliz, mas eu gostava daquilo. Gostava de achar que a Caroline tinha me escolhido como a única pessoa no mundo que não ia a odiar. E assim nós passamos o tempo todo, juntos, tirando sarro com a cara dos outros, sabe? Zombando das enfermeiras, das outras crianças, das nossas famílias e de quem quer que fosse. Mas não sei se isso era ela ou o tumor. Quer dizer, uma das enfermeiras dela me disse certa vez que o tipo de tumor que a Caroline tinha é conhecido entre os médicos como tumor dos imbecis, porque ele simplesmente transforma a pessoa num monstro. Então lá estava aquela menina, sem um quinto do cérebro, e que acabara de ter uma recorrência do tumor dos imbecis. E ela não era o protótipo de heroísmo estoico da criança com câncer. Ela era, quer dizer, para ser honesto, ela era uma megera. Mas não dá para dizer isso, porque ela carregava aquele tumor, e também porque ela está, quer dizer, ela está morta. Ela tinha vários motivos para ser desagradável, sabe? Eu sabia. Você se lembra daquela parte do Uma Aflição Imperial, quando a Anne estava atravessando o campo de futebol para ir para a aula de educação física e tal, e cai de cara na grama? E é assim que ela sabe que o câncer voltou e que está no seu sistema nervoso e ela não consegue se levantar e a cara dela está a, tipo, 2 centímetros da grama do campo de futebol e ela simplesmente fica ali imóvel, olhando para a grama tão próxima, analisando a forma como a luz incide sobre ela e... Eu não me lembro direito da frase, mas é algo que diz que a Ana tem uma epifania e com isso define a humanidade como a oportunidade de se maravilhar com a grandiosidade da criação e tal. Você se lembra dessa parte? Eu me lembro dessa parte, falei. Então, depois quando eu estava sendo estipulado pela quimioterapia, por algum motivo resolvi ficar esperançoso de verdade. Não quanto à sobrevivência especificamente, mas eu me senti como a Ana se sente no livro, aquela sensação de empolgação e gratidão, por simplesmente ser capaz de maravilhar com tudo. Mas nesse meio tempo, a Caroline foi ficando pior a cada dia. Ela teve alta depois de um período, e houve momentos em que achei que poderíamos ter, tipo, um relacionamento normal. Mas não podíamos, na verdade, porque ela não possuía qualquer mecanismo de filtragem de pensamento e fala, o que era triste, desagradável e muitas vezes doloroso. Mas quer dizer, não se pode terminar o namoro com uma menina que sofre de câncer cerebral. Os pais delas gostavam de mim, e ela tinha um irmão menor, que é uma criança muito maneira, quer dizer, como eu poderia terminar o namoro? Ela estava morrendo. Demorou muito, levou quase um ano, e foi um ano durante o qual eu convivi com uma garota que, tipo, do nada começava a rir, apontando para minha prótese e me chamando de perneta. Não, falei. Quer dizer, era o tumor. Ele se alimentava do cérebro dela, sabe? Ou então não era o tumor. Não tenho como saber porque ela e o tumor não podiam ser desassociados. Mas conforme ela foi ficando mais doente, quer dizer, ela sempre repetia as mesmas histórias e ria dos próprios comentários, mesmo que já tivesse falado a mesma coisa umas 100 vezes naquele dia. Tipo, ela repetiu a mesma brincadeira durante várias semanas. O Gus tem pernas lindas, quer dizer, perna. E ela ria enlouquecidamente. Ah, Gus, falei, isso é... Eu não sabia o que dizer. Ele não estava olhando para mim e tive a sensação de que ia invadir sua privacidade se o encarasse. Senti o corpo dele chegar para a frente. O Gus tirou o cigarro da boca e olhou para ele, rolando-o com o polegar e o indicador, e então levou-o de volta à boca. Bem, ele disse, para falar a verdade, eu tenho mesmo uma perna linda. Sinto muito, falei, sinto mesmo. Está tudo bem, Hazel Grace. Mas só para esclarecer, quando eu achei que tinha visto o fantasma de Caroline Matters no grupo de apoio, não fiquei de todo feliz. Eu estava encarando você, mas não estava ansioso por conhecê-la, se é que você me entende. Ele tirou o maço do bolso e colocou o cigarro de volta lá dentro. Sinto muito, falei de novo. Eu também, ele disse. Não quero nunca fazer uma coisa dessa com você, falei para ele. Eu não ia me importar, Hazel Grace. Seria uma honra ter o coração partido por você.